usar uma garrafa de vinho do Porto como um objeto, uma garrafa de vinho do Porto, neste caso, como um conteúdo, não é? Não sei em que estado está o conteúdo, mas como objeto parece-me particularmente interessante e feliz, até porque habitualmente associamos às ideias de objetos uma ideia sólida e, neste caso, o que deve estar em discussão é não tanto o continente, mas o conteúdo. E o conteúdo destas garrafas, portanto o Porto, é um dos elementos mais interessantes da lógica desta cidade. Uma garrafa de vinho do Porto como objeto museológico pode à partida parecer qualquer coisa um pouco surrealista, mas na psicogeografia desta cidade parece-me que é um objeto particularmente pertinente, e a circunstância desta garrafa ter 200 anos, essa pertinência ganha um sentido particular. Entre filósofos, poetas e políticos, o vinho também foi sendo cantado, louvado e avaliado. Para Cícero, os vinhos são como os homens. Com o tempo, os maus azedam, os bons apuram. Garrafa de vintage de 1815, numa primeira descrição técnica. Garrafa de vidro, contendo vinho do Porto ou vinho fino do Douro, da Real Companhia dos Vinhos do Porto. Rótulo daquela entidade, produzido em gravura sobre papel e tendo inscrita a data de 1815. Trata-se do primeiro vintage, ou não, de que há notícia fiável, também conhecido por vintage do Waterloo ou vintage do Duque. Começa-se por criar uma mistura moída que é homogeneizada em fornos de altas temperaturas que podem atingir entre 1200 a 1400 graus centígrados. Seguem-se os aditivos e os corantes, descendo-se a temperatura do forno para 800 a 400 graus, de forma a ficar um preparado pastoso, pronto a ser moldado. E para fazer uma garrafa, qual a técnica? A do vidro oco soprado, de fabrico manual, obtido por sopragem, utilizando um tubo com um comprimento até 1,5 m. O vintage de 1815. Aroma intenso a especiarias, canela, pimenta, gengibre. Notas de madeiras exóticas, iodo e cera. Na boca é vivo, com boa acidez, suavizada pelos frutos secos, possuindo um final equilibrado e persistente. Assim é descrito em provas de vinhos este vintage de 1815. Mítico nos certames internacionais de 800, foi comercializado até à década de 1930, dele restando memórias na literatura, servindo as delícias dos imortais personagens de Eça de Queiroz. As garrafas serviam de contentor para levar o vinho do que era a pipa ou a barrica à mesa ou à sala. A sala ou até a mesa. Portanto, essencialmente funcionavam como um decanter, funciona hoje em dia. O que é engraçado é que, devido ao facto que as garrafas eram artesanais, em grande parte, portanto, não havia, na primeira fase das garrafas, uma tecnologia tão evoluída como depois veio a ser. Houve épocas em Inglaterra, especificamente, que era proibido vender vinhos engarrafados. Tanto porque a garrafa tinha variações de tamanho e uma pessoa não sabia o que estava a comprar, como algumas vezes a vedação da garrafa, tendo em conta a imperfeição do gargalo, nem uma rolha boa conseguia guardar e manter o vinho dentro, se não estava mantido a garrafa sempre de pé. Havia um formato mais antigo que este, que era um formato ligeiramente, e foi falado com um gargalo mais alto, que vinha até que normalmente era até aqui em cima, mas por razões muito práticas foi diminuindo o pescoço aqui e ficou neste formato que muitas vezes chamamos onion shape, ou cebola, porque tem este formato assim redondo, largo, com um pequeno, não lembro agora como chama, concavidade, obrigado, aqui, que também ajudava em termos de assegurar a garrafa quando estavam a usar.
A razão que o pescoço foi diminuído ao longo dos anos é porque, na prática, quando as pessoas levavam de um lado para o outro, segurado no pescoço, um pescoço mais comprido, partia muitas vezes e assim perdia a garrafa e o vinho. Estas garrafas todas feitas à mão, sopradas à mão, mas se conseguem ver aqui de facto a entrada bastante mal feita, bastante irregular e uma coisa que talvez podia levar numa rolha, mas definitivamente não era para guardar vinho durante muito tempo. Olhando para o vintage, é uma grande seleção do melhor que se produz no ano. Mas no vinho do Porto também há outros grandes vinhos do Porto. Todos os vinhos que são envelhecidos em casco, em madeira, os Tonys. E estes vinhos, de facto, é um outro estilo ao que foi o vintage. Há 2 anos atrás foi feita uma prova destes vinhos mais antigos, desde 1900 até mais ou menos 1815, e o estilo do vinho é muito semelhante ao que nós hoje em dia vemos nos velhos Tonys, mas sem o impacto, sem a fruta, sem o contributo da madeira e a oxidação da madeira. Esta garrafa tem 200 anos, para o ano faz 200 anos. Esta garrafa tem vinho, nós estivemos a vê-lo há bocadinho, do Sr. Manuel Pintão, tem vinho que parece estar em boa qualidade, que hoje parece, enfim, apesar do vidro ser escuro, não parece ter as características dos rubis de hoje, que o Jorge descreveu, mas parece ter as características muito mais claras, muito mais mel, dos Tonys de hoje em dia. Esta garrafa tem 200 anos e é feita de vidro. Portanto, com todas as vicissitudes, passou não sei quantas guerras civis, passou não sei quantas guerras mundiais, não sei quantas revoltas, passou, enfim, é absolutamente extraordinário. Como é que é possível, face a todas estas circunstâncias nacionais, internacionais, a bestialidade do homem, não é? Que também como é que é possível preservar um objeto frágil como este, com uma preciosidade lá dentro? Provei um vinho de 1900, que tinha uma particularidade, a garrafa era muito irregular, a rolha não estava bem, via-se que a rolha ao sair com alguma irregularidade, tinha sido trocada a rolha há cerca de 20 anos, mas portanto, mantinha a rolha com muita força, 20 anos, não, mais de 20 anos. E depois deram uma rolha, que eu guardo, e cheguei a casa e a envolvia com aquele papel plástico que a gente tem nas cozinhas, para preservar o aroma, que é um verdadeiro perfume. Dizem que a Dona Antónia usava os vinhos antigos, os vinhos velhos, como perfume. E diz-se que no Douro, na Régua, os rapazes utilizavam os seus vinhos velhos para se perfumar, quando andavam, enfim, quando estavam disponíveis e casadoiros. E isso porquê? Porque quanto maior aroma tinha, quanto mais forte fosse o aroma, mais rica era a família. Havia um sinal de riqueza associado aos aromas de vinho. Isto é uma coisa que tem muita graça. Portanto, estas coisas todas estão ligadas. Isto não é apenas, o vinho não é apenas um líquido. O vinho são emoções, o vinho são histórias, o vinho é uma série de coisas. Vintage em inglês é colheita, significa colheita de um determinado ano. Cá em Portugal, só muito recentemente, só no século XX e muito recentemente, é que os vinhos começam a ser comumente designados por vintage, palavra que hoje temos protegida, ou referência semigenérica que nós hoje temos protegida. Eram conhecidos, os vinhos de ano eram conhecidos por anos vinhos de novidade, era assim a expressão. Um vinho de novidade, tal como era conhecido cá, era o vintage, no fundo.